Deus é Deus. Não importa a circunstância, Ele sempre será. Olá pessoal, boa noite, tudo bom com vocês? Graças a Deus, gente, com nós aqui tudo bem. Tirando o frio, que tá muito frio, gente, o frio aqui tá intenso. Ele tá um frio cortado, sabe? Não sei se aonde você mora existe frio assim, no caso, porque tem cidades pra fora que não existem, não tem inverno frio assim, né? É friozinho, mas não é aquele friozão que nem aqui no Rio Grande do Sul. Mas, gente, tá um frio assim que corta a gente no meio. Eu fui na rua agora, a gente foi guardar o carro e o frio assim, ele rachou, sabe? Ele pega na gente e ele cai cortando. É muito frio, gente, muito frio mesmo. Mas com a graça de Deus a gente tá bem, tá todo mundo bem. Deus Nosso Senhor se faz presente todos os dias da nossa vida e isso é o que importa. É só o que importa, gente, só o que importa. Tá bom? Ontem a gente leu Números 22. Hoje a gente vai ler Números 23. A primeira profecia de Balaão. Gente, o que eu queria comentar com vocês é o seguinte. Ontem a gente leu a respeito aqui que Deus falou com Balaão que ele poderia ir até o rei que estava pedindo que ele fosse até lá. Deixa eu ver aqui. Eles passai aqui à noite e vós tereis resposta do Senhor e falar. Então os bichos de tá. Então veio a Deus a Balaão e perguntou: quem são estes homens contigo? Respondeu Balaão, me enviou. Eis que o povo que saiu do Egito cobre a face, tá? Deus disse Balaão: não irás, tá? Aqui ele disse: não irás. Aí aqui depois eles foram lá de novo, tá? Deixa eu ver aqui. Aos seus servos, ainda que Balaque me quisesse por sua casa grande, tá. Agora, pois, rogo que fiqueis aqui ainda essa noite, para que eu saiba que o Senhor me dirá mais. Veio, pois, o Senhor Deus a Balaão de noite e disse: já que esses homens te vieram chamar, levanta-te, vai com eles, todavia farás somente aquilo que eu te disser. Quer dizer, aqui Deus autorizou a Balaão que fosse. O que eu não tinha entendido e que Deus deu o entendimento hoje, até eu estava conversando com meu esposo e veio, o Espírito Santo me deu por entendimento. Aqui ele foi, tá? Aí aqui fala, tá? Que ele foi com a jumentinha dele, tá? E o Senhor apareceu no meio do caminho para ele. E ele montado na jumentinha, tendo consigo seus 2 servos. A jumenta viu o anjo parado no caminho com a sua espada desembainhada na mão, e desviando-se do caminho, meteu-se pelo campo, pelo que Balaão espancou a jumenta para fazer torná-la ao caminho. Gente, o que acontece? Como é que Deus manda ele ir, e depois Deus para ele no meio do caminho, que daí é como se ele não fosse para ele ir. Entendeu? Deu a entender assim, ó, que Deus tinha mandado ele ir, mas no meio do caminho Deus se arrependeu e não queria que ele fosse. Ficou brabo no caso porque Deus cirou no caso porque não queria que ele fosse. Não, gente, o que aconteceu é que Deus disse para ele: tu vai, só que tu vai fazer o que eu mandar. E Balaão estava indo e estava fazendo o que ele queria. Ele estava indo da forma como ele queria, da maneira como ele queria. Então o que Deus fez? Deus mandou o anjo dele que ficasse na frente, em vez dele parar naquela hora e perguntar ao Senhor: Senhor, o que está acontecendo? Ele não estava vendo o anjo, mas a jumenta estava. E ele perguntar ali: Senhor, o que está acontecendo? É o Senhor que quer me dizer alguma coisa? Estou pronto para te ouvir. É assim que a gente tem que fazer, mas a gente não faz. O que ele fez? Ele bateu na jumenta, tá? E ele não bateu só uma, ele bateu mais de uma. Porque daí aqui o anjo se colocou de novo na frente e ele bateu de novo. Então a jumenta, e vendo a jumenta, o anjo deitou-se debaixo de Balaão. A ira do Balaão se acendeu e ele espancou a jumenta com um bordão. Nisso abriu o Senhor a boca da jumenta, a qual perguntou a Balaão: que te fiz eu para que me espancasse estas 3 vezes? Gente, aqui no caso, ela estava deixando claro: eu nunca te fiz nada
Por que tu tá me espancando? Por que tu não tá perguntando por que isso tudo tá acontecendo? Pra que tá acontecendo? Entende? Então daí ele viu o anjo do Senhor, aí ele se prostrou, e então o Senhor abriu os olhos de Balaão, ele viu o anjo parado no caminho, a sua espada desembainhada na mão, pelo que se inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Disse-lhe o anjo do Senhor, porque já 3 vezes espancaste a jumenta, quer dizer, por que ele espancou a jumenta? Por que ele não perguntou desde o início? Por que ele não se colocou na presença de Deus e disse, deixa eu ver o que o Senhor quer? Porque muitas vezes a gente vai fazer alguma coisa e não dá certo. Vai fazer outra coisa e não dá certo. E a gente teima. Quando a gente vê, a gente se enfiou numa roubada, sabe? Poxa, Deus te avisou, Deus colocou o anjo dele ali. Então pergunte ao Senhor. Se não deu certo a primeira vez, Senhor, primeiro, antes da gente fazer alguma coisa, a gente coloca nas mãos do Senhor, né? E segundo, se não deu certo a primeira vez, Senhor, é da tua vontade? Se é da tua vontade, vai dar certo. Se não for da tua vontade, Senhor, então eu não vou fazer. Daí ele desviou, aqui ó, a jumenta porém me viu e já 3 vezes se desviou diante de mim. Se ela não tivesse desviado de mim, na verdade, eu te haveria matado, deixando ela com vida. Respondeu Balaão o anjo, pequei, pois não sabia que estavas parado no caminho. Ele não sabia que era Deus que estava ali, ele não teve o entendimento de ver que realmente era o Senhor e que ele precisava parar para perguntar a Deus o que ele queria. Então tornou o anjo do Senhor a Balaão e disse, né, vai com os homens, somente a palavra que eu te disser é que falarás. Assim Balaão seguiu com os príncipes de Balaque. Então, gente, eu queria colocar de novo aqui para vocês, porque assim, ó, ontem eu não coloquei isso porque realmente não tive entendimento. Hoje eu tive entendimento, conversando com meu esposo a respeito disso, e realmente é isso, tá? Aqui, no caso, Deus quis colocar, no caso, no caminho dele um empecilho, e em vez dele perguntar, ele reagiu maltratando a jumenta. E assim a gente faz na nossa vida, gente. Deus muitas vezes nos corta, né? Diz, não é aqui que tu vai, não é para te fazer isso. E a gente vai lá e teme, faz, até que a gente vê que realmente não era da vontade do Senhor. E daí muitas vezes é tarde demais, porque a gente já tem consequências a respeito do que a gente fez. Então, gente, porque toda ação que a gente faz tem uma reação. Então, se não é da vontade do Senhor, antes de tu fazer qualquer coisa, gente, qualquer coisa, antes de tu fazer, tu coloca nas mãos do Senhor. O Senhor tá nas tuas mãos. E mesmo assim, se ainda der alguma coisa errada, para e conversa com Deus. Senhor, eu vou parar, vou conversar. É da tua vontade. O que tá acontecendo? Deus vai te dar uma resposta. Ele não vai te deixar sem resposta, porque foi como ele fez com Balaão. Tá bom, gente? Então, hoje a gente vai ler Números 23, a primeira profecia de Balaão. Tá bom, gente? Eu só queria refletir um pouquinho com vocês a respeito daquele ali. Gente, o que eu queria dizer para vocês, quem não se inscreveu ainda, se inscreve aí no canal, deixa o like de vocês, se estão gostando dos vídeos, podem deixar comentários, compartilhem levando a palavra do Senhor, gente, porque a internet tem sido um canal que muitos têm alcançado a palavra do Senhor. Então levem, gente, façam a nossa parte, vamos fazer a nossa parte, vamos evangelizar, vamos pregar a palavra do Senhor, porque Jesus está voltando, e a hora que ele voltar, tu terá pessoas a qual tu pregou a palavra e tu conseguiu tocar no coração, e aquela pessoa, por intermédio da tua palavra, conheceu Jesus e aceitou Jesus e como o único Senhor e Salvador da sua vida, e Jesus fez a obra na vida dele e salvou ele. Tá bom, gente? Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, entramos na tua santa presença, Paizinho. Oh, Deus querido, hoje para ler Números 23, Pai, em nome de Jesus eu te peço, dê-nos entendimento, Senhor, que seja da tua vontade, Pai amado, que o nosso coração se abra para entender tudo aquilo que o Senhor tem nessa palavra para nós. Em nome de Jesus eu te entrego a todos, Paizinho. Amém e amém. A primeira profecia de Balaão. Disse Balaão a Balaque, tirar umas plumas que tem no telefone. Disse Balaão a Balaque, edifica-me aqui 7 altares e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros.
Fez, pois, Balaque como Balaão dissera, e Balaque e Balaão ofereceram um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então Balaão disse a Balaque: fica aqui em pé junto ao teu holocausto, e eu irei, porventura, o Senhor me sairá ao encontro, e o que ele me mostrar, eu te direi. E foi a um lugar alto. E quando Deus se encontrou com Balaão, este lhe disse: Preparei os 7 altares e ofereci um novilho e um carneiro sobre cada altar. Então o Senhor pôs uma palavra na boca de Balaão e disse: Volta para Balaque e assim falarás. Voltou, pois, para ele, e eis que estava em pé junto ao seu holocausto, ele e todos os príncipes de Moabe. Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo: De Arão me mandou trazer Balaque, o rei de Moabe, desde as montanhas do Oriente, dizendo: Vem, amaldiçoa-me a Jacó, vem, denuncia a Israel. Como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou? E como denunciarei a quem o Senhor não denunciou? Pois do cume das penhas o vejo e dos outeiros o contemplo. Eis que um povo que habita só, e entre as nações não será contada. Quem poderá contar o pó de Jacó e o número da 4ª parte de Israel? Que eu morra a morte dos justos e seja o meu fim como o deles. Então disse Balaque a Balaão: Que me fizeste? Chamei-te para amaldiçoares os meus inimigos, e eis que inteiramente os abençoaste? E ele respondeu: Porventura não terei cuidado de falar o que o Senhor me puser à boca? Segunda profecia de Balaão. Então Balaque lhe disse: Rogo-te que venhas comigo a outro lugar, donde o poderás ver. Verás somente a última parte dele, mas a todo ele não verás, e amaldiçoá-mo ali. Assim o levou ao campo de Zofim, ao cume de Pisga, e edificou 7 altares, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Disse, pois, Balaão a Balaque: Fica aqui em pé junto ao teu holocausto, enquanto vou ali ao encontro do Senhor. E, encontrando-se o Senhor com Balaão, pôs-lhe na boca uma palavra e disse: Volta, Balaque, e assim o falarás. Voltou, pois, para ele, e eis que estava em pé junto ao seu holocausto, e os príncipes de Moabe com ele. Perguntou-lhe, pois, Balaque: O que falou o Senhor? Então proferiu Balaão a sua parábola, dizendo: Levanta-te, Balaque, e ouve, escuta-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele dito, não o fará? Ou havendo falado, não o cumprirá? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Não se observe iniquidade em Jacó, nem se vê maldade em Israel. O Senhor, seu Deus, é com ele. No meio dele se ouve a aclamação de um rei. É Deus que os vem tirando do Egito. As suas forças são como as do boi selvagem. Contra Jacó, pois, não há encantamento, nem adivinhação contra Israel. Agora se dirá de Jacó e de Israel: que coisas Deus tem feito. Eis que o povo se levanta como leoa e ergue-se como leão. Não se deitará até que devore a presa, e beba o sangue dos que foram mortos. Então Balaque disse a Balaão: Nem o amaldiçoes, nem tampouco o abençoes. Respondeu, pois, Balaão a Balaque: Não te falei eu, dizendo: Tudo o que o Senhor falar, isso tenho de fazer? A terceira profecia de Balaão. Tomou Balaque a Balaão: Vem agora e te levarei a outro lugar. Porventura, parecerá bem aos olhos de Deus, que ali mo amaldiçoes. Então Balaque levou Balaão ao cume de Peor, que dá para o deserto. E Balaão disse a Balaque: Edifica-me aqui 7 altares, e prepara-me aqui 7 novilhos e 7 carneiros. Balaque, pois, fez como dissera Balaão, e ofereceu um novilho e um carneiro sobre cada altar. Louvado seja, gente,
Aqui é quando a gente não aceita as verdades que Deus tem para na vida da gente. Balaque não aceitava. Ele queria que fosse da forma como ele queria, mas jamais seria, porque Deus é Deus. E ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, como está escrito aqui. Então, gente, o que eu tenho para dizer a respeito dessa... É um versículo lindo, gente, lindo, lindo, lindo. É um versículo muito lindo, é uma história muito linda de fé, coragem, de amor, de determinação. É o povo de Deus, é os filhos do Senhor. Então aqui Balaque não aceitou que Balaão, no caso, abençoasse aquele povo, mas Deus é com ele, e quando Deus é com a gente é abençoado. Não adianta um vir e dizer não vai ser porque está com Deus, e Deus abençoa, então vai ser abençoado. Tá, gente? Então pode fazer quantos altares quiser, pode fazer quantas oferendas naquela época, no caso que fazia, né? Hoje não se faz mais isso, mas faz o que quiser fazer, mas se tu for abençoado de Deus, nenhum mal te atingirá. Tá bom, gente? Vamos, capítulo não lido, capítulo lindo, é lindo, lindo esse capítulo. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, querido Deus, entramos na tua santa presença. Ô Paizinho querido, abençoa todos nós, coloca em nosso coração, Senhor, entendimento, Pai, que seja como uma sementinha, Senhor, que ela vai brotar e frutificar, e dando o alimento, Senhor, seja um alimento que ele vá levar, Senhor, aquela pessoa que precise um alimento com entendimento dado pelo Senhor. Oh, Deus querido, abençoa a nossa noite, Pai, que tenhamos uma noite de sono abençoado na Tua santa presença. E que o nosso dia amanhã, Senhor, seja um dia que da hora que acordarmos até a hora que formos deitar novamente, Senhor, o Senhor esteja conosco. Em nome de Jesus, Senhor, eu te entrego a todos que aqui estão presentes, Pai, e aqueles que ainda hão de vir, abençoa, Senhor, para que chegue aqui para se alimentar, Pai. Poder alimentar o Espírito, Pai, poder alimentar com a Tua santa palavra. Em nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Graças a Deus, gente. Louvado seja. Eu também vou me despedindo de vocês, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, gente. Um beijão no coração de cada um e até amanhã. Deus é Deus. Não importa a circunstância.